Oi aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e eu assisti O Mar da Tranquilidade, nova série de ficção científica sul-coreana da dona Netflix. E seguindo à risca o algoritmo, depois dos sucessos de Round 6 e Profecia do Inferno, a plataforma entrega mais uma série que tenta abordar um assunto mais sério. O problema é que essa produção joga tão seguro que eu nem consigo comparar com as outras que se arriscaram um pouquinho mais. E olha que a ideia era boa. Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre ela aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E sobre a sinopse, serei direto. O planeta chegou ao ponto de não termos mais água potável. Tentando encontrar uma solução para este problema, um grupo de cientistas é enviado para a Lua para resgatar um material que está numa base abandonada por lá. O que é, não sabemos. Porém, essa missão cega pode salvar o mundo. Bom, parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre a série. Todos os elementos de uma boa ideia estão ali. Pena que a condução e as falhas no roteiro não conseguem traduzir todo o potencial que ela tinha. E sou eu, ou mais alguém percebeu essa tendência da dona Netflix de produzir conteúdos mais polêmicos, mas ficar meio que no raso para poder agradar geral. Trazem o problema, mas não demonstram de forma mais clara o que levou àquela situação e quais são os reais impactos daquilo no mundo. Produções que provocam até certo ponto, para não incomodar quem está confortavelmente assistindo no sofá. E para mim, esse é o problema de O Mar da Tranquilidade. Porque vem comigo, a série aborda a escassez de água, quem tem acesso a ela ou não, e o comportamento meio maldoso de algumas corporações. Porém, mostra e fala muito pouco sobre isso. Talvez para não entrar nos problemas reais, como por exemplo, o nosso consumo inapropriado de água. Vai dizer que você não tem um vizinho que lava a calçada com água da torneira. Ou até mesmo as alterações climáticas causadas pela produção industrial atual, que normalmente a gente fica meio alienado enquanto os pacotes da Amazon continuam chegando à nossa porta. Na verdade, a série até tenta mostrar como nós, ser humaninhos, somos egoístas e agimos em benefício próprio. Afinal, aquele seu vizinho acha que tem o direito de lavar a calçada porque ele paga a própria conta d'água. E a série utiliza basicamente essa mesma ideia, passando pano no comportamento meio duvidoso dos personagens porque eles teriam motivos mais nobres para estarem agindo daquele jeito. Pena que nem nesses motivos o roteiro se aprofunda direito. Sendo bem sincero, o desenvolvimento dos personagens nessa série é tão precário que fica muito difícil acreditar que eles serão os salvadores do mundo. A coisa é tão mal feita que, por exemplo, a personagem principal, que é uma cientista bem especializada ali num tema, não tem resposta para as coisas que ela deveria responder. Sempre tem um personagem secundário que chega à conclusão ou diz o que ela deveria saber ou ter dito. O melhor exemplo disso é uma cena em que o capitão da missão pergunta uma coisa para ela, que ela deveria saber, mas ela não sabe responder. Aí, segundos depois, vem um personagem secundário, diz o que eu estava imaginando, o que possivelmente você estava imaginando, o que estava basicamente na cara que todo mundo estava imaginando, mas que ela não sabia responder. Chega a ser patético. É essa pessoa que vai salvar a raça humana. Soma isso o fato de alguns personagens serem tão parecidos que eu vou admitir que rolou uma certa confusão na minha cabeça. Eu não sabia quem era vilão, quem era mocinho, quem estava agindo daquele jeito por causa daquele motivo, quem estava agindo daquele outro jeito por causa daquele outro motivo. Ficou muito confuso. Sem contar que um dos vilões de Round 6, que está aqui fazendo um cientista do governo, tem como principal característica reposicionar o óculos na cara a todo momento. Mesmo quando o óculos não tá caído no nariz. É só pra dar um ar de inteligência pro personagem. Sério. Agora, se fosse só isso, o problema de desenvolvimento dos personagens, até tudo bem. Porém, o plot principal da série é mais simples do que a fórmula da água. Na verdade, segue a cartilha básica de produções de ficção científica norte-americanas, no qual um grupo de pessoas sai numa missão meio suicida para tentar salvar o resto da humanidade. Ou seja, nem a criatividade, nem a inovação das produções sul-coreanas nós encontramos por aqui. É tudo muito igual a produções similares, desde as falas bem básicas e simples até a previsibilidade de tudo que vai acontecer na história. A única coisa nessa série que poderia caracterizá-la como uma produção sul-coreana é o visual.
E mesmo assim, eles deram umas boas derrapadas, porque existe uma animação de um personagem em algumas cenas que foi feito num CGI bem bagaceiro. Além disso, o cenário da estação lunar também não me pareceu grande coisa, porque me remeteu muito a produções mais antigas de ficção científica. Mas devo admitir que a representação da Lua e algumas cenas externas são grandiosas e bonitas de assistir. Além disso, a fotografia e a direção de arte se sobressaem em alguns momentos, em poucos. Mas acontece. De resto, nem o dinamismo de Round 6 e de A Profecia do Inferno ela consegue ter, porque a condução é arrastada e cansativa. Sabe aquela série que se resolveria em no máximo 5 episódios, mas eles arrastam para ter mais tempo de audiência? Pois é. Tudo é muito lento. E não por causa da gravidade da Lua, que é ignorada em algumas cenas, mas porque a história vai se desenrolando em tela sem muita emoção. E o mais engraçado é que, cronologicamente, a história se passa em algumas horas, mas a direção é tão lenta que parece que aquelas pessoas ficaram meses na estação. E nitidamente, tudo isso são artifícios para tentar fazer com que o Mar da Tranquilidade pareça ser mais inteligente do que realmente é. Aquela produção que tenta ser mais profunda, mas que acaba não se aprofundando em nada. Junta a isso o tom extremamente novelesco como a narrativa é guiada, com cenas bem longas, contemplativas e até meio filosóficas, sendo que não tem muito o que pensar ou filosofar sobre. Eu sinceramente senti que faltou da direção trazer um pouquinho mais pra terra tudo o que estava acontecendo na Lua, porque a situação em que os tripulantes da missão estão é bem complicada e tensa. Porém, tudo é tratado numa calmaria e numa paz que me deu até nervoso. Porém, eu vou admitir que como entretenimento, ela funciona. Justamente por trazer o básico e não nos fazer pensar muito sobre o tema que aborda. Pena que por causa disso, vira uma produção totalmente esquecível e sem propósito. Duvido muito que alguém vai diminuir o desperdício de água depois de ter assistido essa série, ou até mesmo vai se lembrar dela daqui a um mês. Por esses motivos, o Mar da Tranquilidade leva apenas um alienzinho. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu a série? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!